acordo com o outro tem de seguir regras e será abordado por Glória Calil. Glória Calil é jornalista, empresária e consultora de moda. Ela escreveu 4 livros: Chique, Chique Homem, Chiquérrimo e Alô, Chiques. Muito bem. Recebeu o prêmio Faz Diferença do jornal O Globo, em 2007, na categoria Ela. E o prêmio Moda Brasil pelo melhor site de moda, em 2008. E melhor jornalista de moda, também em 2008. Hoje, além de dirigir o site Chique, faz palestras e participa regularmente do Fantástico, com um quadro de moda e comportamento. Bom, sem mais, vamos receber com um aplauso caloroso Glória Calil. Obrigada. Eu me senti uma serial chique. Realmente. A gente vai indo, quando vê, acontece uma coisa dessa. É chique. Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer o convite da CPFL, do Augusto e do Renato, que me chamaram para fazer parte desse ciclo que está terminando hoje, que são os cuidados, não é? Os cuidados com os relacionamentos. Vocês já ouviram tanta gente boa falando. E hoje nós vamos terminar, não é? Essa conversa falando, então, um pouco sobre o comportamento ou a etiqueta, que evidentemente é um cuidado muito grande que a gente tem. É uma situação de cuidado. É claro que vocês talvez já tenham notado e sabido de que eu sou uma pessoa ligada, eu sou uma profissional desde sempre do mundo da moda, não é? Eu comecei no jornalismo, depois eu fui para a indústria têxtil, depois eu tive durante muito tempo uma marca de moda jovem aqui, que talvez alguns de vocês ainda lembrem, que era a Fiorucci. Lembra aquele do anjinho? E depois que nós fechamos a indústria, eu voltei de novo para a comunicação, com consultoria, livros, palestras, televisão, rádio, site, etc. A partir das minhas andanças pelo Brasil, para as palestras e depois através das perguntas, que são muitas, que a gente recebe de um site, eu tive contato com o público muito variado. E eu comecei a ouvir, de fato, quais são as dúvidas das pessoas em relação à moda. E eu observei que se no começo as perguntas eram todas sobre moda, à medida que o século passado ia terminando e que o novo século ia chegando, elas começaram a vir com dúvidas sobre etiqueta. Eu comecei, então, a dar uma olhada nesses dois assuntos com mais cuidado e tentar aproximá-los, e vi que, de fato, eles têm um trajeto muito parecido nos últimos tempos. Vocês têm que lembrar que tanto a moda quanto a etiqueta, até os anos 50, faz tanto tempo assim, né? Vamos lá. Até os anos 50, a gente tem que pensar, vamos dizer assim, imaginem uma espécie de pirâmide, né? Até os anos 50, a moda e a etiqueta vinham de cima para baixo. Era a alta costura e as classes dominantes é que davam o tom da moda e do comportamento, né? E essa moda ia descendo, depois ela chegava no prêt-à-porter e um dia ela chegava na rua. As pessoas naquela época, a moda era absolutamente ditatorial. Os costureiros, a alta costura, se reuniam e determinavam de que modo as pessoas iam se vestir. Eu não sei se vocês aqui têm presente uma fotografia muito conhecida do Christian Dior, que tem uma foto dele medindo uma barra de saia e pondo até o chão, dizendo assim: nesta estação,
a barra vai estar a 40 centímetros do chão. Ficasse bem ou não, não interessa. Ou você estava na moda, ou você não estava na moda. E o que representava a moda naquela época? Representava você fazer parte de uma sociedade. Você se vestia para estar igual aos outros, para mostrar que você pertencia a uma determinada sociedade. Então, ou você se vestia daquele maneira e todo mundo se vestia daquela maneira, ou você era uma pessoa que não tinha status para pertencer à sociedade. Você não pertencia. A moda, as pessoas se vestiam para mostrar que pertenciam. A moda era ser comportada e o chique era ser elegante. E no comportamento era a mesma coisa. As regras de etiqueta eram absolutamente rígidas e todo mundo seguia aquilo, ou eram pessoas que não pertenciam. Então, era a moda que vinha de cima para baixo. Isso foi assim até os anos 60. Nos anos 60, essa pirâmide tremeu, porque junto com essa cultura veio todo um movimento de contracultura. E a pirâmide deu uma bela de uma balada. Ou seja, nos anos 60, pelo mundo todo, o que aconteceram? Todas as revoluções jovens, as revoluções de comportamento, o feminismo, os jovens se reunindo e determinando que não queriam ir mais para a guerra, e a juventude passou a existir como classe consumidora. Os jovens, não existia jovem até os anos 60, gente. Tinha adulto e tinha criança. O sonho das crianças era crescer logo e virar adulto. E a adolescência era ali um tempinho péssimo, que ninguém sabia, ninguém cuidava direito de você, porque você não era nem criança nem adulto, você não podia fazer nada, né? O sonho, naquele tempo, inclusive, o sonho das crianças era se vestir como os pais. E hoje, como que é? São os pais que querem se vestir como os filhos. Ou seja, a cultura jovem passou a existir. E a moda informal também. Não existia moda informal. Essa roupa que nós estamos vestindo hoje, todos nós, não existia nos anos 50. A roupa informal, porque só existia uma maneira de se vestir que era totalmente formal. Lembre-se, por exemplo, de uma foto de saída do Maracanã dos anos 50. Os homens todos de terno e chapéu. E se não estavam de gravata, estavam com uma camisa fechada aqui. Pensem o que é a saída do Maracanã hoje. Não é mesmo? Chinelo, camiseta regata. Isso não existia. Camisa polo, jeans, não existia. Isso é uma invenção dos anos 60 para cá. Portanto, a moda informal é dos anos 60 para cá. E junto com essa mudança, com essa entrada dos jovens, com todas essas coisas revolucionárias, evidentemente, a etiqueta também foi inteiramente questionada. Todo o formalismo da etiqueta também foi inteiramente questionado e demolido. Houve uma rejeição de toda a manifestação de formalismo, que era considerado falta de autenticidade, caretice. Então, essa moda e esse comportamento tiveram um abalo profundíssimo, foi inteiramente revista, a moda foi inteiramente revista e o comportamento também. As regras de etiqueta todas foram praticamente que abandonadas como uma coisa formal, como uma coisa que não existia mais, que não era autêntica, etc. Bom, portanto, naquela época, as pessoas, então, naquela época, se vestiam de uma forma nova, mais jovem e tudo, e a moda passou a representar não mais uma sociedade, mas um modo de ver a vida. Ou você era de esquerda ou de direita, ou você era careta, ou você era para frentex, que era a palavra que se usava na época, ou você aceitava regras, ou você era rebelde. Então, naquela época, a moda era ser revolucionário, o chique era ser rebelde, e a moda acompanhou e mostrou isso tudo. Isto veio assim até os anos 90. Nos anos 90, aconteceram alguns fenômenos. E essa pirâmide que tinha tremido pela primeira vez na vida,
virou de cabeça para baixo. Então, hoje, quem detona, quem manda na moda, quem faz as regras é a rua, que faz com que a moda depois chegue no prêt-à-porter e chegue na alta costura. Se você perguntar para qualquer costureiro da alta costura, aonde vem a sua inspiração? Todos vão dizer que vem da rua, né? Então, a rua, e o que é a rua? A rua é múltipla, ela é feita de pessoas e de ideias. Então, pela primeira vez, a moda, em vez de ser uma só ou duas grandes formações, a moda se pluralizou. Ela virou muitas. Estabeleceu-se, e isto foi por quê? Por causa da globalização, nos anos 90, com a globalização, com a comunicação instantânea, com a informática, os celulares, os computadores, houve essa explosão de multiplicidades e as pessoas passaram a se dividir primeiro ou por tribos e hoje até por individualidades. Ou seja, a moda hoje, ao contrário de mostrar como é uma sociedade, ela mostra como é o indivíduo. Nunca tinha acontecido isso antes na moda, né? A não ser no começo dela, quando ela foi feita, aliás, para mostrar individualidades na Renascença. Mas antes disso, nunca tinha acontecido. A moda que mostrava classe, depois mostrava duas posições, hoje ela representa praticamente que o indivíduo, né? A moda se multiplicou, se pulverizou, ficou muito mais democrática. Ela inclui muito mais gente do que ela incluía antigamente. Mas ficou de muito mais difícil leitura e de muito mais difícil expressão. Ela ficou muito mais complexa. É muito mais difícil você perdeu a segurança que te dava se vestir como todo mundo. Hoje você veste para mostrar a sua personalidade e mostra. Então ela ficou muito mais complexa. Ela é muito mais difícil hoje, não é? E a etiqueta é a mesma coisa. Nós temos hoje um fenômeno que nós estamos chegando ao fenômeno de isolamento com isso tudo. Essa individualidade também está levando a um isolamento e a uma falta de vivência de civilidade. Isso posto, a gente pode se perguntar, então em que cenário nós estamos hoje? Vendo essa escalada da individualidade, que acabou dando nesse narcisismo extremo da nossa sociedade e dessa era que chegou nessa era do narcisismo das celebridades, que é, vamos dizer assim, o símbolo máximo do narcisismo da nossa sociedade. E ainda com os problemas de desemprego, esse abalo econômico que tem acontecido na sociedade e que de 2 anos para cá teve esse grande abalo econômico, né, que a globalização causou. Tem mais um fenômeno que é a infantilização dos jovens adultos, que por conta disso tudo ficaram mais infantilizados, mais fragilizados, eles não têm emprego, eles têm medo de enfrentar um mundo mais difícil, eles são mais protegidos pelos pais, eles têm essa individualidade em casa, nos seus computadores, no seu celular, e os jovens adultos hoje em dia têm uma juventude prolongadíssima, né? Hoje em dia a juventude vai até 40 anos. E eles moram com os pais, eles se juntam em comunidades entre eles, mas o que, na verdade, eu estou sentindo e estou vendo, e não eu, e muita gente que está estudando esse fenômeno, é de que, junto com essas perguntas de moda que nós estamos recebendo, em função da dificuldade que é hoje se exprimir através da moda, nós estamos começando a descobrir que eles estão sentindo falta de alguns parâmetros e alguns códigos em relação à convivência, ou seja, regras de etiqueta. A verdade é que há uma total ignorância dos códigos de etiqueta hoje. Os pais de hoje são filhos e netos dos anos 60. Eles mesmos detonaram e acharam que essas regras de etiqueta não eram tão importantes, né? E mais, educar logo depois dos anos 60, 70 e 80, era considerado meio reprimir, não podia reprimir. Então, não se educava e começou a acontecer um fenômeno que tem razão. Por que as pessoas hoje não têm tantas regras, não têm essa facilidade? Por quê? Os pais trabalham fora. Hoje, as mães todas,
praticamente. Muitas mulheres trabalham fora, né? Então, muitos pais são separados. Isso dificulta muito a educação, porque ninguém quer ser o chato, ninguém quer ser o repressor, ninguém quer ser ele que diz não. Em geral, eles veem pouco os filhos. Eles não têm muita coragem de o pouco tempo que vêm ficarem, não faça isso, não faça aquilo, e é assim, e é essa. Deixaram de lado essa ocupação, que é trabalhosa, que é chata mesmo, e que exige uma persistência muito grande. E, sejam quais forem as causas e os motivos, o resultado é que hoje nós vemos como é difícil para as pessoas e para esses jovens adultos enfrentarem o mundo profissional e o mundo social. Vocês não fazem ideia da quantidade de perguntas que a gente recebe de coisas corriqueiras, que você imagina que as pessoas deveriam saber em casa. E mais uma coisa, antigamente havia uma coisa que chamava comer à mesa. Hoje em dia, eu percebo que muitas famílias não se reúnem mais à mesa como se reuniam. Almoçar junto, jantar junto. A mãe sai para almoçar, ninguém mais. O trânsito impede que as pessoas comam à mesa, né, que voltem para casa para almoçar, nem pensar. Meu pai voltava para casa todo dia para almoçar na cidade, depois voltava para a cidade. Hoje é impossível uma pessoa atravessar uma cidade de São Paulo para ir almoçar em casa, né? Então todo mundo come ali, depois de noite um vai fazer um curso, o outro chega à tarde da faculdade, come na frente do computador, da televisão. Acabou, inclusive, esse lugar de mesa onde as pessoas trocavam valores. Existia um lugar que as pessoas falavam. Ele falava assim, não come de boca aberta, tira o cotovelo da mesa. Como é que foi na escola hoje? Brigou por quê? Mas não devia ter brigado, devia ter ouvido. Ou seja, troca de educação, troca de valores, né? Valores éticos, valores... Era ali que a coisa se estabelecia também, que também não tem mais. Ou seja, a conclusão disso tudo, nós vimos que moda e etiqueta, ou seja, identidade, que é o que a moda é. A moda é o que dá para as pessoas identidade. E etiqueta, que na realidade são regras de civilidade, ficaram assuntos difíceis e complexos. Por isso, a demanda por respostas aumentou e eu fui atrás de ver como é que isso funcionou, como é o panorama dessa etiqueta. A etiqueta é interessantíssima, a história da etiqueta. Ela, vamos dizer assim, etiqueta como um conjunto de regras surge na França e na Itália nos séculos XIV e XV. Antes disso, era a Idade Média, em que era um mundo rural, as pessoas moravam em fazendas ou longe uma da outra, né? Era um mundo rural mesmo de fazendas. Os senhores feudais eram guerreiros, caçadores, que moravam longe um do outro, etc. Que se vestiam para se proteger do frio e, olhe lá, e comiam 1 quilo de carne por dia, tudo na ponta da faca, a mesma faca que eles matavam o bicho, matavam o inimigo, cortavam a árvore, comiam ali. Era uma coisa extremamente rude, para dizer o mesmo. Eu vou mostrar para vocês depois de que maneira. E, então, era uma sociedade de fazendas esparsas, etc., onde não havia, né, um convívio que pedisse alguma organização. Tem um livro muito interessante, se alguém de vocês tiver interesse em ler sobre isso, que é fascinante, é um livro do Norbert Elias, que é um sociólogo alemão, e chama-se O Processo Civilizador. Eu recomendo para quem quiser ler, porque é muito, muito interessante. E ele diz o seguinte, que, em primeiro lugar, a paisagem era essa, coisas esparsas, os guerreiros iam morando em tribos e morando longe um do outro, etc. E é muito baixo o grau de integração, eles não se davam entre si, não tinham relações entre eles. Era ali o imediato deles, a vida imediata deles. E essas propriedades rurais foram evoluindo e, de repente, elas se transformaram em unidades feudais e senhoriais. Política e socialmente, essas unidades eram independentes entre si. Em seguida, porém, com a guerra entre eles, com brigas entre eles, foram se formando as casas,
cujos governantes haviam galgado em batalhas e com o aumento de seu poder militar e suas posses, uma posição de predominância. Com essa riqueza, as residências se transformaram em lugares onde moravam mais pessoas. Ou seja, eles convocavam os guerreiros da vizinhança, todo mundo lutava junto com outra casa, e os que moravam, depois as pessoas passaram então a ir morar junto, e foram começando a se formar agrupamentos de pessoas. Então, essa gente que morava isolada, de repente, começou a ter que conviver e a morar junto. E, embora isso estivesse longe de ser uma coisa parecida com um castelo ou com uma coisa muito organizada, esses lugares foram se tornando cortes, né? E quem ia lá em busca de proteção e oportunidade, perdia um pouco as suas independências e ficava ali dependendo, né? Mas mesmo nesse contexto, diz o Norbert, reduzido perto do que seriam as futuras cortes absolutistas, a convivência com outras pessoas compelia os mesmos guerreiros a observar alguma consideração e controle maior na conduta e, acima de tudo, no tocante à senhora da casa de quem eles dependiam. Começou a ter que ter uma exigência ali, um pouco de ordem, um pouco de menos brutalidade, porque estava todo mundo morando junto e tinha que ter esse convívio, né? E nós podemos, então, imaginar o esforço que foi para esses primeiros nobres, que eram guerreiros, que eram rudes camponeses, acostumados à guerra e à rudeza, a começar a ter gestos que exprimissem uma certa cortesia. A nobreza, enquanto permanece na corte, tem que dominar um pouco a sua violência, né? E para isto, só adotando regras, que são a base da etiqueta. Se não houver regras, não há como você fazer um guerreiro ceder o lugar para outro. Ele começa outra guerra. Por que ele, não eu? Então, estabelece-se guerra. Vai sentar primeiro por ordem de altura, ou por ordem de peso, ou por ordem alfabética, pelo que estabelecendo regra, não começa porque ele, não eu. Estabelecendo que mulheres comem antes e crianças comem antes. Os homens seguram, porque são todos, não é só ele. Ele não se sente diminuído ou não se sente excluído. Quando você estabelece regras, todo mundo é igual e todo mundo aceita uma regra. Se não for para todo mundo, ninguém aceita, né? Por que você deixa alguém passar antes na sua frente? Ou porque ou por deferência tua para com ele, ou porque ele é hierarquicamente superior, ou porque estabeleceu-se que as mulheres passam antes, as pessoas mais velhas passam antes. Se não houvesse essa regra, não tem como você fazer uma sociedade aceitar sem que ele se sinta pessoalmente ofendido, né? E não era brincadeira. Eu vou ler para vocês umas regrinhas, que foi o seguinte. Isso aqui foi escrito pelo Leonardo da Vinci na corte de Ludovico Sforza, ou seja, uma coisa de 1500 e alguma coisa. Ele era mestre de banquetes da corte de Ludovico Sforza. Então, eles estabeleceram o seguinte: nenhum convidado deve colocar a cabeça no prato, nem deve pegar a comida no prato do vizinho, a menos que antes lhe tenha pedido permissão. Nenhum convidado deve colocar restos de sua comida no prato dos seus vizinhos, ou mastigar sobre o prato dos seus vizinhos antes de solicitar-lhe autorização para isso. Nenhum convidado deve cuspir sobre a mesa. Nenhum convidado deve beliscar ou bater no seu vizinho. Nenhum convidado deve incendiar ou dar nó na toalha, nem na roupa dos seus vizinhos enquanto sentado à mesa. Nenhum convidado deve fazer insinuações impudicas aos servos do meu senhor ou brincar com seus corpos.
nenhum convidado deve bater nos servos. Ou seja, vocês imaginam a beleza que era, né? E isso já é uma finura. Então, vocês imaginam como era o cenário da época, não é? Agora, o curioso é o seguinte. Se não houvesse, então, uma coisa estabelecida assim, não tinha como a coisa funcionar com gente rude, né? Bom. Agora, o interessante da regra de etiqueta é o seguinte, como eu falei, ela surge, então, na França e na Itália em épocas mais ou menos parecidas. Porém, com caminhos totalmente diversos. É muito bonito isso. Na Itália, aconteceu a etiqueta, vamos dizer assim, que eu chamaria de a etiqueta humanista, ou seja, a etiqueta renascentista italiana tem como referência fundamental um livro também muito bonito, se vocês se interessarem, chama-se O Cortesão, do Baldassare Castiglione, é um livro de 1528, que conta como era a corte do Ducado de Urbino, que era o Guidobaldo Montefeltro, e a Elisabetta Gonzaga, que era a mulher dele. E conta como era a corte. Era de um refinamento. Logo depois dessa Idade Média, o Ducado de Urbino, na Itália, que é o lugar... Urbino é uma cidade no centro da Itália, onde tinha essa corte se formou. E era uma corte de um refinamento, de uma educação, ligados à arte, ligados à ideia do humanismo, de uma forma sensacional, que era o seguinte, eles inventaram ali a sociabilidade perfeita e o ideal do homem dos humanistas. Era o perfeito cortesão. Ele já não é mais um nobre de sangue ou de dinheiro, mas aquele que busca na excelência física, moral e social pela incorporação da cultura. Era um homem culto, era um homem que sabia. Ele falava grego, latim, ele conhecia arte, ele conhecia música. Era o ideal grego, do ideal clássico, né? Do humanismo tinha essa ligação com o mundo clássico. Eles queriam ser igual aos gregos, ou seja, ter a melhor educação, o melhor físico. Eles sabiam dançar, eles sabiam música, eles sabiam ler, eles sabiam medicina, eles eram bons nos jogos. Esse era o ideal. E era uma coisa que era pela interiorização e pelo domínio dessas habilidades humanas. E as regras do convívio social. E esse o cortesão, então, descreve como era a vida, como era a corte, etc. Então, foi a primeira manifestação de etiqueta que apareceu, de uma sociedade que vivia com regras de etiqueta, porém eram etiquetas baseadas no melhor desempenho do humanismo. Não era uma coisa de nascimento, não era uma coisa de dinheiro, era uma coisa... O homem se fazia nobre pela excelência do seu desempenho humano. E é bom lembrar também que nessa época, na Renascença, as mulheres também eram educadas da mesma maneira. As mulheres, evidentemente que as mulheres de classes superiores sempre, porque essa divisão sempre houve, não é? Mesmo na Renascença. Os escravos, etc., não contavam, né? E as mulheres eram absolutamente educadas da mesma maneira como os homens. E tudo isso fazia parte do ideal dessa etiqueta, tudo isso com o que eles chamavam de sprezzatura. Sprezzatura é assim, fazendo tudo isso sem mostrar esforço. Você tinha que fazer o melhor desempenho, mas como se aquilo fosse uma coisa natural, como se ninguém visse o esforço que você tinha que fazer para aquilo tudo, para que aquilo tivesse uma naturalidade, uma facilidade muito grande. Portanto, é a etiqueta da ausência de afetação, de graça, de naturalidade, adquiridos com imensa determinação, mas sem mostrar esforço nenhum. Essa grande virada, essa grande mudança fez com que, evidentemente, que aconteceu na Itália, com que a França, que era completamente medieval e rude nessa época também, começasse a importar os grandes pintores renascentistas, etc., para a França, para poderem adquirir, e começaram a aparecer os primeiros livros de etiqueta. Você sabe que um dos primeiros best-sellers da humanidade
foi um manual de etiqueta, em 1530, do Erasmo de Roterdã. Era um livro para as crianças, ou seja, nessa época começaram a surgir vários. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, essa etiqueta da graça, da falta de esforço, da pessoa poder se tornar nobre pelas suas ações, pelo seu desempenho, estava começando e estava tendo na França, em Borgonha, embora a França toda também fosse muito rude, assim como a Itália toda tinha esse ducado de Urbino, que tinha essa excelência toda, na França teve o ducado de Borgonha, no século XIV, e que a etiqueta francesa que se iniciou lá e que chegou ao seu auge na corte de Versalhes, sob Luís XIV, é o oposto dessa etiqueta. É a etiqueta da afetação, do artifício, da teatralidade e dos códigos rígidos. Nada deve parecer natural ou espontâneo. É o oposto da outra. Aqui, a etiqueta não tem como finalidade tornar o convívio mais interessante, mais agradável, ou realizar os potenciais humanos. A etiqueta aqui, a função dela é dar visibilidade às hierarquias de poder, em cujo centro está o monarca absoluto. Ou seja, na corte francesa, o domínio é feito pela artificialidade e pela etiqueta da teatralidade. Então, a maneira com que a pessoa veste, penteia, se ela sorri, se ela anda para cá, se ela na frente do rei, ela anda na horizontal ou se ela anda na diagonal, quer dizer que ela está com mais poder que o outro que só pôde passar na frente do rei de determinada maneira. Tudo é símbolo de poder, tudo é aparência, tudo é teatralidade. O rei manipula para dominar. É uma etiqueta de honrarias em que cada qual se comporta segundo sua condição social e seu lugar na escala nobiliárquica. Os gestos mais normais, mais triviais, são sinal de prestígio. Se a rainha olhou para você e abaixou a cabeça, é porque você está bem com ela. Se ela olhou para a esquerda e não olhou no seu olho, é porque você está mal com ela. E todo mundo imediatamente capta o sinal e passa a te tratar imediatamente de acordo com isso. Então, é o oposto disso. E aí é só nobre, é a hierarquia do sangue, absolutamente. Tudo isso faz parte do poder e é a etiqueta das aparências. Então, vocês imaginam, o começo da etiqueta começou dessa maneira, de duas formas inteiramente diferentes. E isso veio assim até que se estabeleceu a etiqueta burguesa, que é a terceira grande linha de etiqueta, vamos dizer assim. E a etiqueta burguesa, evidentemente, é a etiqueta que veio depois que eles passaram uma faca no pescoço dessa gente e terminaram com a corte francesa e estabeleceu-se a etiqueta burguesa. E o que é? Qual é a diferença da etiqueta burguesa para a etiqueta da corte e para a outra? Embora depois elas vão reassumindo todas as coisas anteriores, mas, de qualquer modo, é uma etiqueta que dominou e que chegou até nós, né? E é pensada para um mundo que acredita na igualdade dos direitos entre os homens, que valem pelo que fazem e produzem, e não pelo nascimento ou por suas virtudes. Então, a etiqueta burguesa, ao contrário das outras duas, é uma etiqueta da produção, né? Nós sabemos disso, os homens passaram a ficar, então, encarregados da parte de produção, os nobres nunca trabalharam e nem podiam, não era bonito, se você trabalhasse, você não era mais nobre, você saía daquela corte, porque nobre não trabalha, nobre não poupa, nobre, tem histórias fantásticas que eles contam de um pai de um nobre que mandou o filho para viajar e deu dinheiro para ele, e quando o menino voltou, na França, ele devolveu o que tinha sobrado. O pai pegou o dinheiro e jogou pela janela, falou, que isso, que absurdo, está poupando, que coisa mais feia. Você está pensando que você é um nobre, não existia essa ideia de poupança, que é inteiramente uma ideia burguesa
e que veio em seguida. Então, o homem, hoje em dia, o homem da etiqueta burguesa da pós-revolução é um homem que vale não por ser nobre, não por ser a sua excelência, mas pela produção. O que determina o funcionamento dessa sociedade é a vida profissional e econômica. E é nessa esfera que se torna necessária uma regulação e algumas regras de códigos que contenham o excesso e a violência da competitividade, que era violenta. E, além do mais, é uma sociedade onde o público e o privado são completamente diferentes. É onde se estabelece público e privado. Porque na corte da França não existia público e privado, não existia noção de vida privada. Tudo era público. Tudo era um teatro de aparências e era de fora. Da hora que o rei acordava até a hora que ele dormia e que a corte ia dormir, era tudo teatro. Tanto é que a rainha tinha filho na frente dos outros, os adultérios eram todos públicos, todo mundo sabia quem estava dormindo com quem, aonde, tudo. Era falado e era vivido de público, né? Agora, essa diferença entre público e privado, que você tem uma vida fora de trabalho, onde há uma série de etiquetas para conter a violência da competitividade, e dentro de casa são outras regras que acontecem, é que foi criando, inclusive, essa noção da etiqueta burguesa ser uma etiqueta hipócrita, de ser uma etiqueta cheia de hipocrisias, que depois, nos anos 60, veio contestar, dizendo, temos que voltar a ser autênticos, parar com a hipocrisia da etiqueta. É muito em função disso, e isso nós conhecemos até hoje, né? Quantas pessoas têm uma vida completamente diferente, né? Vocês pegam o exemplo mais típico, vamos dizer assim, que são os mafiosos, por exemplo, que matam, fazem o diabo, e em casa é aquele rigor com a família, aquela severidade, não é? Então, isso é uma coisa bem fácil de entender o que é o público e o privado na etiqueta burguesa. Então, o que é uma vida honrada é uma vida produtiva. O dinheiro e o lucro são legitimados pelo protestantismo, que é a religião da nova ordem econômica, passaram a ser símbolos de virtude. E esse novo valor favorece muito a mobilidade social, né? Porque sangue azul você não pode adquirir, mas dinheiro você pode. Então, facilita muito a mobilidade social e as pessoas poderem esperar um outro tipo de vida e modificar a sua própria vida, né? Bom, então, trata-se também, porém, de uma etiqueta muito formal e feita de convenções que mascaram as diferenças, favorecem a média, a discrição. Na etiqueta burguesa, como nós sabemos, porque foi essa que chegou até nós, né, não são os prazeres pessoais ou o gosto da pessoa que são as coisas mais importantes, mas o que se espera que você faça, o que os vizinhos vão dizer. O que os vizinhos vão dizer é muito típico da moral burguesa, né? Eu acho que é fácil de entender. Ou seja, a forma prevalece sobre o sentido. Você tem que obedecer determinadas regras para que todo mundo se porte mais ou menos da mesma maneira, como a moda era, todo mundo se vestindo um pouco da mesma maneira, né? Interessante é que, de novo, nessa época, que nós estamos falando de 1845 por aí, com essa nova convivência com os burgueses, né, de novo, proliferam os manuais de etiqueta. São sempre nessas épocas de dificuldade, de mudanças, em que começa a sair manual de etiqueta sem parar. E tem um muito bonitinho que chama que é muito interessante, que é o livro O Código do Bom Tom, publicado em Portugal em 1845, assinado por um cônego chamado J.I. Roquette, em que ele diz, e aí tudo de novo volta, os homens têm uma etiqueta completamente diferente da mulher, mulher não pode rir, mulher não pode falar, mulher não pode fazer nada, e regulamentado isso tudo. Bom, evidentemente que essa dualidade leva a essa ideia de hipocrisia, como eu falei, que na rua é uma coisa, em casa é outra. E a riqueza começou a formar
novas fortunas e a contenção começa a desaparecer e começa a entrar de novo uma certa ostentação, cujo modelo, evidentemente, era a aristocracia, sua aparência e tudo. Então, de novo, aqueles valores também começam a permear, como sempre, acabam voltando. Bom, bem ou mal, foi esse o modelo que chegou até nós, né? Bem já, até os anos 50, esse mesmo modelo chegou até nós, já meio cansado, meio esfarrapado, já meio modificado, mas foi esse o modelo que chegou, né? Até, como nós falamos, os anos 60, onde o bom tom, o bom gosto, o bom senso burguês passaram a ser violentamente contestados e seus códigos desprezados e confrontados de novo. Então, a questão que se coloca, ficamos então hoje sem códigos? Nós temos que lembrar o seguinte, eu estou vendo uma demanda enorme de códigos de novo. Nós temos que lembrar que a etiqueta, ou os códigos de convivência, ou a ética do cotidiano, como a gente queira chamar, nascem de problemas que a própria sociedade nos causa. Ele não é uma coisa saída do nada. Por exemplo, eu tenho recebido perguntas onde isso fica claro, né? Por exemplo, aparecem coisas novas e que precisam de soluções. Hoje nós temos e-mail, telefone celular, uma série de coisas tecnológicas que exigem que a gente comece a dar códigos, de que maneira nos portar diante disso, como é que faz para acertar isso. Ou seja, a etiqueta, ela vem para dar uma solução para um problema que a própria sociedade está pedindo. E não é só em função de uma coisa de fora, como uma tecnologia. O próprio comportamento vai mudando e pedindo novas soluções. Por exemplo, uma das perguntas que eu mais recebo, que é curioso, é o seguinte. Nunca que eu recebia essa pergunta até 10 anos atrás. É assim, eu vou me casar. Ou eu moro sozinha e eu já tinha o meu apartamento, ou eu já moro com o meu namorado e nós já temos tudo. E então eu quero dinheiro. Como é que eu faço para pedir dinheiro de um modo elegante? É uma pergunta nova. É uma pergunta nova. Até muito pouco tempo atrás, ninguém dizia que estava morando com o namorado, ninguém dizia que poucas mulheres moravam sozinhas, né? É uma pergunta nova, porque o comportamento mudou. Então, a tecnologia muda e traz problemas como o celular, e o comportamento também vai mudando. Então, a etiqueta, o que é? É uma resposta que a gente tem que dar para ajeitar e para facilitar a vida de todo mundo. Isso que a etiqueta faz, né? Quando ela é uma etiqueta cabível, que é o que eu estou propondo hoje, com esses livros todos, inclusive esses dois últimos livros meus, que é o Chiquérrimo e o Alô Chique, são livros onde eu entrei no assunto da etiqueta. Eu resolvi mergulhar nesse assunto, porque eu estou vendo que quando uma pessoa me manda uma pergunta de moda, ela não quer só saber que roupa que ela põe. Ela quer saber, tem embutida uma pergunta de comportamento. Ela não quer só saber que roupa ela põe, ela quer saber que situação é essa que ela vai enfrentar, né? Então, essa é uma pergunta nova. Vocês querem saber a resposta? É uma novidade. Não há jurisprudência formada ainda, mas eu tenho pensado no assunto e falo assim, o que eu posso dizer? Falo assim, primeira coisa é a seguinte, não se pede dinheiro. Não tem nada mais grosseiro do que pedir dinheiro. Dinheiro primeiro parece uma transação comercial. Eu nem quero ir no casamento, às vezes, da pessoa, como é que ainda eu tenho que pagar? Né? A sensação que dá é que você está fazendo parte de uma transação, ou seja, dinheiro não se pede. Então, como que resolve, em compensação, essa situação? E estão aparecendo soluções. Você está vendo? Eu comecei propondo, eu falei assim, bom, então põe a sua lista, faça uma lista em lugares com coisas que você queira. Por que também lista de casamento só pode estar em loja de casa? Pode estar em outras, pode estar em loja de roupa, loja de disco, loja de flor, loja de pet, sei lá, não é? Ponham listas em outras, se já tem tudo,
Ponham em viagens, as pessoas querem muito viajar hoje. Façam listas e ponham listas não é? É uma maneira de você contornar, e de qualquer modo nunca pode pôr o valor também, quanto que a pessoa está dando, não é? Que é uma coisa muito desagradável. Tem que ter uma mediação afetiva num presente, não é um pagamento que a gente faz. Então, estão aparecendo soluções nesse sentido, porque as pessoas hoje já têm, muitas vezes, essa tal casa montada e querem outras coisas, né? Então, tem que aparecer uma solução. E isto é o que a etiqueta faz, ela dá uma regulada para que facilite a vida. E vamos que a etiqueta, daqui a uns tempos, diga assim, não, liberado o dinheiro. Passe dinheiro, mas daí todo mundo vai se sentir confortável de fazer, né? Assim como as listas de casamento, quando apareceram, chocaram muitas vezes. Eu tenho tias que até hoje ficam indignadas com esse negócio de lista de casamento. Elas acham grosseiríssimo a pessoa dizer o que quer. Como é? É presente, você dá o que você quer, não... Aliás, um fato, né? Presente a gente dá porque quer. Não é porque recebeu o presente de casamento que é obrigada a dar presente também, não. Você dá se quiser. Hoje em dia, você recebe um presente, você já fica até coado, falando, tem lista, tem preço, tem até preço quanto que eu tenho que dar. Então, a sociedade tem um problema, ela coloca e a solução aparece, que é isso, que é uma etiqueta que faz sentido, ela faz, assim como quando aparece uma coisa nova, não é? Então, nós não estamos, portanto, diante de nada. O fato novo e etc. é o que causa, e nós temos que lembrar também outra coisa. Novas classes sociais estão entrando no cenário do consumo hoje em dia, né? No cenário social, no cenário profissional, no cenário urbano, nós estamos com gente nova entrando nesse mundo das questões e do consumo, etc. E mesmo jovens de classes mais abastadas, também estão, na sua maioria, despreparados, ignorantes de regras de educação. Eu vejo tanta gente neto de gente educado, filho de gente mais ou menos educado, e netos pessimamente mal educados, mas que não sabem comer um bife, não sabem cortar um bife. Eles cravam o garfo. Isso pessoas que têm acesso a outras mesas, a restaurantes, a viagens, etc. De modo que eu vejo que tem gente nova chegando. E esta gente eles percebem que tem regras que eles, de alguma maneira, estão sendo julgados por algumas regras que eles não conhecem. Então, os jovens dessa classe mais abastada também não sabem esses códigos, apesar de toda a informação que todo mundo tem hoje em dia, né? Bom, a boa notícia é que, assim como no século XVI, 1530, e depois no século XVIII, a procura por informação de regras de etiqueta é enorme, hoje nós estamos tendo também uma procura por essas regras. Ou seja, depois de anos de desprezo, as novidades do mundo contemporâneo estão exigindo novas maneiras das pessoas se apresentarem, se relacionarem e conviverem. Nós estamos nessa década, como nós falamos, de extrema individualidade, essa década de extrema individualidade, narcisismo, egoísmo, mas nós vamos ter que tirar o olho do umbigo e levantar o olho e olhar o outro de novo, né? Olhar o outro, olhar em volta, olhar o mundo, o meio ambiente todo está aí clamando por um olhar e um cuidado, e nós vamos ter que nos acertar com os outros, com o mundo, com o meio ambiente, e é isto que eu sou uma pessoa otimista, eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que esta nova etiqueta, o Renato Giannini, que vocês conhecem, que organizou até esse curso, ele escreveu a etiqueta do antigo regime, que
que é um livrinho ótimo, pequenininho, onde ele conta como é a etiqueta da corte francesa. Todo esse artificialismo, tá? Um livrinho que conta como era, tudo, é um livro ótimo. E eu peguei esse livrinho e falei assim, etiqueta do antigo regime. Pois eu acho que está na hora da gente começar a propor a etiqueta do novo regime. Eu acho que essa é a nova etiqueta que as pessoas que estão pensando nisso estão olhando dessa maneira. É a etiqueta nova que nós estamos pensando para o século XXI, que eu chamo da etiqueta do novo regime. E o que ela é? É a etiqueta do sentido. As coisas têm que fazer sentido. Nós não podemos ter mais, não estamos interessados em regras que venham de cima para baixo, que não tenham nada a ver com você, que sejam ligadas à artificialidade, a coisas que não tenham a ver com a ligação sua com o mundo, com a vida e com os outros. Nós temos uma etiqueta de sentido. Nós temos que ter crítica em relação à etiqueta antiga, ver o que funciona, o que não funciona, ver o que nós queremos, que tipo de vida nós queremos, que tipo de relacionamento que nós... e fazer uma etiqueta com sentido. É isso que nós estamos reivindicando. Não ser passivos diante dos códigos, mas usá-los com liberdade e conhecimento de causa. Agir por escolha, mostrando em cada gesto o que se pensa e o que se quer da vida. Esse é o novo regime de etiqueta que propomos, o da autonomia sem perder o outro e o mundo de vista, que eu acho que é a única maneira da gente se relacionar. Bom, eu acho que era isso que eu queria contar para vocês, dar uma ideia do que era, como é que essa etiqueta toda se formou, como é que ela chegou até nós e o que nós estamos podendo propor de novo, porque há uma demanda de uma reorganização delas. Por favor, se vocês tiverem perguntas sobre isso, eu estou aqui para responder. Muito bem. Então, Obrigada. Depois dessa visão histórica do comportamento da moda e da etiqueta, podemos então agora, acredito que todos nós estejamos curiosos de fazer algumas perguntas, não é? É aproveitar o fato que Glória Caliu está conosco. Então, levantem a mão, serão atendidos na ordem, procurem serem breves para que todo mundo possa participar. Obrigado. Aguardem só um segundo, aguardem que a câmera chegue até vocês e o microfone, porque estamos gravando. Obrigado. Obrigada. Boa noite, Glória. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. Nesse exato instante, a gente está transmitindo essa palestra ao vivo no nosso site. Cerca de 150 pessoas, mais ou menos, nos acompanham nesse momento. Já passaram mais de 350 pessoas no site desde que começamos a transmissão. Foram deixados vários comentários para você, além de vários tweets também referente à palestra de hoje. De várias cidades se acompanham, inclusive de fora do país. De fora do país aqui que eu anotei é Chile e Eslovênia. Inclusive a Juliana, da Eslovênia, ela deixou um comentário Como aqui. será a etiqueta na Eslovênia? Ela comenta, inclusive, uma questão cultural deles. Ela fala que na Eslovênia é normal se dar dinheiro em vez de presente. Ela falou que ninguém se constrange. E uma pergunta que veio para você é do Marcos. Ele diz assim: a etiqueta herdada fez com que o comportamento da burguesia brasileira seja uma referência para a classe baixa. A pergunta que ele te faz é: como educar a classe alta para ser uma melhor referência social? Olha, como eu falei, nós herdamos essa etiqueta, vamos dizer, formal, que veio, essa etiqueta burguesa que veio se modificando nos séculos XVIII, XIX, mas chegou até o século XX e é mais ou menos a mesma. Né? Só que ela perdeu muito muitas das suas regras tiveram que ser adaptadas ou ignoradas. Eu acho que educação, as regras de etiqueta são uma ética do cotidiano, né? Que se confunde muito com a
regras de civilidade e com a educação básica de convívio, de harmonia que a gente tem que ter, né? E de modo que eu acho que as classes, eu vejo tanta gente, vamos dizer assim, as pessoas, para mim classe A é gente mais educada, não é um problema econômico, né? Eu acho que, vamos dizer assim, que quem que a gente considera parâmetro? É uma pessoa bem educada, é uma pessoa que se relacione com você, uma pessoa que seja agradável com você, uma pessoa que te ajude, uma pessoa que saiba se relacionar com o meio onde ela vive, com a cidade, que tenha e seja uma pessoa bem informada, que seja uma pessoa delicada. Essa é uma pessoa que eu considero classe A. Então, quando falo de classe A, ou de classe dominante, para mim, classe dominante é sempre esse tipo de referência que me interessa. Eu não me interesso de classe dominante do ponto de vista econômico, porque econômico a gente conhece tanta gente com tanto dinheiro, tão mal criado, não é verdade? Tão mal educado, de modo que o que vale para mim é a questão da educação. Eu acho que a questão da educação é fundamental, eu acho que isso é uma preocupação geral, e não é só educação também, educação aprender a ler, escrever e a trabalhar, sim uma questão de relacionamento. Esse cuidado, por que nós estamos fazendo parte de um ciclo de cuidados? Eu acho que o que determina a civilidade, o grau de civilidade e o grau de excelência de uma pessoa é determinado pelo grau de civilidade dela, pela educação, pela maneira com que ela se relaciona com o mundo, com ela, com a cidade e com as outras pessoas. E isso se transmite, e isso se aprende, e eu garanto para você que há uma demanda nesse sentido. De modo que eu acho que faz parte de quem teve o privilégio de poder ter acesso a educação, acesso a uma certa cultura, acesso a uma certa visão de convívio agradável, tem que transmitir isso, porque isso tudo se aprende. Ninguém nasce sabendo nada, né? Se você pegar o filho do índiozinho e um filho do príncipe Charles, no dia que ele nasceu, jogar no meio do mato, nenhum dos dois vai saber nada do mesmo jeito. Ou seja, educação é uma coisa que se aprende. E eu acho que o que a gente tem que fazer é reforçar essa ideia de educação e de exigir que isso aconteça e de transmitir e de espalhar essa noção de educação e cultura, porque é a única coisa, é a única possibilidade que nós temos de fazer com que isso tudo melhore, né? Mais uma pergunta da internet, agora é a Cleo. A pergunta que ela faz é como a moda influencia os jovens a um comportamento mais sensual. E ela te pergunta as consequências dessa influência na juventude. É jovem ou criança? Porque eu estou jovem. Pois é, mas você sabe que isso aí é uma preocupação que eu tenho até com criança. Eu acho que nós temos há uma coisa de uma vulgaridade extraordinária acontecendo por aí. Eu acho que há que começa com a moda infantil. Eu acho que nós temos visto crianças vestidas de uma forma inacreditável, e isso tem sido muito, muito usado, muito visto, as crianças usando roupas de adulto, dançando, dança de garrafa, dança não sei do que, criança de salto alto, menininhas de 8 anos de salto alto, maquiada, unha pintada. É uma coisa que eu acho que começa desde criança, essa história, com gravíssimas consequências, como a gente sabe, quer dizer, é um estímulo à pedofilia, esse tipo de comportamento que a gente tem visto. Eu acho que é desde criança que existe já esse estímulo a uma sexualidade muito, muito, muito exacerbada. Aliás, eu li uma vez, há pouco tempo, que alguns médicos estavam
comentando que estavam recebendo menininhas de 8, 9 anos menstruando com 8, 9 anos. De tal maneira, os hormônios passaram a ser estimulados por uma exposição de dança, de roupa, etc., que está sendo feito com elas desde muito cedo. Então, eu acho isso uma coisa que, evidentemente, que vai indo e que com a juventude acontece a mesma coisa. São muito precoces essa coisa da sensualidade, essa coisa, mas eu acho que o problema começa até muito mais cedo do que com a juventude propriamente. Outro dia eu recebo muitos catálogos, né, de moda, etc. Eu recebi um catálogo de moda que tinha na capa uma criancinha, um toco, desse tamanho. E ela estava com o vestido da Geise. E estava escrito lá, o vestido da Geise. Era um ou seja, estavam propondo para as criancinhas o vestido, aquele vestido que deu aquele problema enorme para aquela moça na faculdade. Ou seja, a falta de critérios, né? A falta de mínima de critérios que pode acontecer hoje em dia exige uma contenção, exige um cuidado, exige uma educação redobrada com criança, né? E eu acho que a coisa começa antes, infelizmente. Oi. Boa noite. Boa noite. Nós estamos numa época eleitoral, onde os nossos candidatos estão constantemente em evidência na mídia, seja nas propagandas eleitorais, seja nos debates, ou aparecendo mesmo na veiculação que a imprensa faz como cobertura dessas eleições. E a gente vê comportamentos diferentes, às vezes comportamentos até extremados, por um lado, de alguns candidatos. Então, eu queria saber de você se existe ou se deve existir regras de etiqueta na política. E como ela deve ser. Tem lei, né? A política devia ter a lei, não era regra. Não. Olha, várias vezes eu fui consultada sobre políticos e etc. Eu não costumo, eu nunca entrei, não chego nem perto. Até porque eu acho que eles têm mais coisa para se preocupar do que roupa, né? Eu acho também. Eu acho que existe, sim, um decoro. Né? Cada cargo tem, cada situação, cada pessoa. Né? Especialmente cargos públicos têm que ter um decoro. Ou seja, quando uma pessoa se torna um deputado, um vereador, deputado federal, né, senador, governador, etc., ele está ali representando pessoas. Então, ao representar pessoas, ele tem que ter um decoro, porque ele não é mais só a pessoa dele. Então, ele tem que fazer uma coisa extremamente neutra, na minha opinião, tem que ser uma coisa atualizada, mais digna, mas inteiramente... Eu acho que a gente não devia nem prestar atenção. Eles têm que pôr uma roupa que não te chame muita atenção. E que acaba acontecendo, viu? Porque você vê as mulheres, por exemplo, no poder, tirando a senhora Kirchner, que é meio salerosa, as outras mulheres acabam adotando aquele uniforme, daquele taieiro, aquele maldito terninho cor-de-rosa. E fica lá, está muito bom. Vamos pensar noutra coisa, né? Vão se portar dignamente, vão nos representar bem, vão lutar pelas coisas que falaram que iam, é isso que a gente quer deles. Se está com uma roupinha, a roupa tem que ser adequada, tem que ser isso, mas está mais do que bom se for assim, precisa mais do que isso.
Boa noite. Boa noite. Eu li essa semana uma matéria na revista super interessante, que eu achei, talvez que tenha relação com... Interessante, super interessante. Era sobre a diferença dos ordenados, das mulheres e dos homens. Que ainda hoje os homens estão ganhando mais. Então, numa universidade americana, uma professora percebeu que as doutorandas, elas não tinham uma performance profissional tão boa. Elas estavam terminando o curso, as mulheres, e não tinham assim cargos como os doutorandos, que já estavam dando aulas. E ela perguntou para o coordenador do curso, o que está acontecendo? E o coordenador disse, olha, simplesmente as mulheres não vêm pedir. E aí essa professora começou a fazer algumas pesquisas com relação ao ordenado, no momento que as pessoas são contratadas. E mais de 50% dos homens já têm um contrato com um salário um pouco maior. Porque eles têm a cara de pau de, na hora de serem contratados, pedir já um aumento. E as mulheres, acho que 7% fazem isso. E aí essa professora foi pesquisar e teve uma situação em que eles fizeram um experimento onde os homens e as mulheres apareciam, tinham que fazer um questionário que era bastante exaustivo e ganhava $3 por isso, né? E quem reclamasse desse pagamento e pedisse mais, ganharia automaticamente $10. E mais da metade dos homens pediam e nenhuma mulher pediu, elas se contentavam com $3. Resumindo, essa matéria chega à conclusão de que falta cara de pau nas mulheres, né? Então, considerando que a gente está tratando aqui o cuidado com os relacionamentos e a vida moderna, hoje em dia, essa cara de pau dentro de um relacionamento de casal está causando muito problema. Né? Ter a cara de pau de não contribuir com os serviços domésticos ou com a criação dos filhos, isso causa extremo problema. E gostaria de saber se você ousa colocar alguma regra de etiqueta aqui para o casal moderno, para evitar tais problemas. Eu não diria que é cara de pau, né? Eu acho que você reivindicar o que quer que seja é um direito das pessoas, né? Eu acho que é uma questão, evidentemente, também de informação, né? Eu acho que as mulheres chegaram muito depois na vida da produção, né? E mais timidamente, mulher tem muito mais, mulher é muito mais culpada de ficar fora de casa. A gente sabe disso. Mulher que trabalha fora, todas são culpadas de estar fora de casa. Elas todas se sentem culpadas em relação aos filhos. Não conheço nenhuma que não tenha esse problema de ser... Né? E há um nível de exigência em relação a mulheres terrível também. Eu dei uma vez, várias vezes eu converso muito com empresas, etc. E eu me lembro que uma vez eu fui numa reunião de mulheres do mundo financeiro, do sistema financeiro. E elas falando que é uma loucura a maneira com que elas são tratadas de uma forma extremamente discriminadas. Ou seja, e ela me contou casos assim, que quando ligam da casa dela, me dizem assim, teu filho quebrou a perna. Ela faz uma cara absolutamente impassiva no meio de todo mundo, finge que não aconteceu nada. 2 minutos depois ela levanta, vai para o banheiro e começa a gritar que não é louca. E que, em compensação, ela não pode ter dor de cabeça, não pode ter enxaqueca, ela não pode atender filho no telefone, ela não pode nada disso. E, em compensação, que elas, por exemplo, assim, chega um rapaz que trabalhava com ela, absolutamente de ressaca uma manhã, e todo mundo fala assim, ai, coitado, traz um chazinho para ele. Ou seja, é um mundo onde, de fato, há uma discriminação muito grande, as mulheres estão passando ainda
por provar que elas podem fazer tudo isso. Mas há um comportamento diferente. E elas ganham menos, e elas se sentem com medo de reivindicar, porque elas acham que elas podem ser substituídas. Em época de desemprego, isso ainda é pior, e você sabe disso. Em épocas em que há um grande desemprego, há fila de gente esperando para cada vaga, né? Então, eu acho que no trabalho, à medida que as mulheres forem sabendo que é uma questão de reivindicação, elas podem começar a reivindicar o que não é nem um pouco cara de pau, mas sim um direito que elas têm de reivindicar um salário maior, né? Então, se eu sei que eles ganham não sei quanto a mais do que eu, só porque pediram, eu também vou pedir. Isso é uma coisa que eu, sabendo, eu vou fazer. Agora, em casa, na divisão de tarefas e essas coisas todas, eu tenho visto um progresso também nesse sentido, para falar a verdade. Eu tenho visto muito homem com criança, tomando conta de criança, ajudando em tarefa doméstica, dividindo o trabalho. Eu acho que é uma questão de mulher se colocar e de você imediatamente, ao estabelecer a sua relação, e de novo é uma questão de escolha, né? O que é o seu estilo pessoal? O seu estilo pessoal não é só a maneira como você se veste, o seu estilo pessoal são as suas escolhas, sejam elas quais forem, né? A escolha, quem você escolhe, a roupa que você escolhe, o carro que você usa, os livros que você lê, os amigos que você tem, o filme que você vê, o homem ou a mulher com quem você vai se relacionar, é uma escolha. Como é que uma mulher que escolhe um homem que não ajuda, que acha ruim, que não sei o quê, escolheu mal esse homem, entendeu? Não é mesmo? É um nível de exigência que tem que ser colocado. Você se coloca em tudo e não se coloca justamente na pessoa que você vai trazer para dentro de casa, né? Então, eu acho que há uma mudança. Eu tenho visto muitos homens hoje em dia, inclusive mais jovens, participando dessa história toda. E é uma questão que eu não acho cara de pau, eu acho que é direito da gente exigir, pedir coisas na relação do trabalho e de fazer boas escolhas e se colocar na hora de escolher alguém para dividir a sua vida, né? Não é nem uma questão de etiqueta isso, nem passa por etiqueta isso, né? Oi. Boa noite. Boa noite. Glória, você foi falando e você baseou o seu discurso de hoje, digamos assim, essa conversa com a gente, num dos estudos do Norbert Elias, que é o processo civilizador. Eu amo esse estudo dele. E aí eu fui lembrando de outro estudo, onde ele discute as emoções, que o estudo chama Os Seres Humanos e Suas Emoções. E ele, nesse estudo, uma das coisas que ele discute é que nós somos biologicamente equipados para aprender. E aí ele diz, então, que por isso aprendemos as emoções. E eu vejo a ética muito carregada de emoção. Então, assim, o que você acha disso? Com relação a isso, ética e emoções, etiqueta e emoções. Aliás, desculpa, etiqueta e emoções. Olha, eu acho que, como eu falei, quer dizer, a etiqueta é uma solução que a sociedade dá para problemas que a própria sociedade cria e apresenta, né? E não existe nada que as pessoas e que os seres humanos façam que não venha com uma carga grande de emoção. Nesse caso que eu estava falando de celular ou de quem que come, é uma questão de uma avaliação emocional da própria situação que coloca o problema, né? Como eu vou me casar, é bonito, é feio, eu vou ser julgada. O que no fundo todo mundo está querendo? Segurança e ser amado. Isso é a base de qualquer coisa que a pessoa faz. Então, todas as regras de comportamento e de relacionamento tem que considerar extremamente todas as emoções, de quem faz, de quem recebe, né? Quem está dando presente, quem está recebendo presente, de que maneira que aquilo é feito. Por que as pessoas têm medo e perguntam regras de etiqueta? Porque elas não querem errar, elas não querem fazer feio, elas não querem se sentir mal, elas não querem ter a sensação da insegurança que dá você não saber
seja lá do que for, não é? Então, eu acho que não existe nada que trate de comportamento que não considere, primeiramente, todas as emoções que estão envolvidas num gesto, numa atitude e num comportamento das pessoas, individualmente ou socialmente. Né? Faz parte intrínseca. Tem que ser totalmente considerado, porque é isso que está em causa, não é outra coisa. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Pode? Então, eu sou uma pessoa meio saudosista e eu estudei numa época em que, na escola, a gente tinha uma matéria, na escola pública, a gente tinha uma matéria que chamava Economia Doméstica. E dentro disso, tinha uma parte que chamava Regras de Etiqueta. E a gente aprendia na escola. E eu pergunto, se o povo está tão carente, a população está tão carente disso, que os pais não têm mais condições de dar educação primordial em casa, não seria a hora de voltar a introduzir no calendário escolar uma matéria desse tipo, aonde a própria escola consiga despertar a sensibilidade, a educação, o respeito que as crianças têm que desenvolver, onde acaba o espaço dele, começa o espaço do outro, né, dos direitos dele, do direito do outro, numa matéria simples, como a gente tinha na escola pública, onde eu estudei? Olha, eu acho, primeiro, que você diz assim, hoje em dia que os pais não têm mais condições, não pode não passar por pai e mãe isso, também, não pode não pode eximir a família, ou o pai, ou a mãe, a pessoa responsável por outra. Ela não pode ser completamente eximida dessa responsabilidade. Isso tem que ser, como eu falei, nós estamos voltando a ter essa demanda. Eu acho que as pessoas estão reconsiderando isso de alguma maneira. Tá ficando muito claro que há necessidade disso. Até cidades grandes que nós moramos são... Quando você começa a morar, você imagina, se na Idade Média, a partir do momento que eles começaram a morar juntos, foi necessário estabelecer regras para que não acontecesse aquela beleza de que nós vimos, não é? Você imagina nessas cidades gigantes que nós moramos, com a competitividade do mundo moderno, se não houver alguma coisa que regulamente o convívio com as pessoas, a coisa vai ficar muito séria, né? Com o meio ambiente, tudo vai ser necessário ser feito. Eu acho que não podemos absolutamente tirar as pessoas responsáveis por filho, criança, seja lá quem for que esteja, pela educação de quem quer que seja, você seja responsável. Isso primeiro de tudo. E segundo, pode ser que... Você sabe que eu li outro dia uma coisa curiosa? O governo alemão, ele próprio, ele chegou à conclusão de que os alemães eram o povo mais mal educado da Europa. O governo alemão mesmo chegou a essa conclusão. E eles estão considerando, então, a possibilidade de recolocar aulas de civilidade, que é a maneira com que mais moderna, vamos dizer, de você mexer no currículo. É possível, né? É possível as coisas que sejam revistas. Acho que se isso for uma necessidade de fato e se isso acontecer, acho muito possível que aconteça e não vejo mal nenhum, acho muito bom. Agora, não podemos achar que é só coisa de escola mais, porque não é. É coisa de mãe, de pai, de avô, de quem quer que esteja por perto. Né? Não é? Não é fácil educar, né? É dificílimo, é chato, é cansativo, é penoso, mas é uma responsabilidade inerente à função, não tem outro jeito. Glória, mas aqui na internet, novamente, oi. A pergunta do Vitor, ele diz o seguinte: a moda dos anos 60 tinha um aspecto subversivo. Como você disse, era uma moda de contracultura. Esse elemento de contracultura, de subversão, deixou de existir no comportamento atual? Vamos dizer, eu não acho que tenha absolutamente deixado de existir.
ele deixou de existir como uma proposta de... primeiro que não é uma novidade, não é tantas coisas assim, vamos dizer que foi liberado a informalidade, a contestação, etc. Só que hoje é uma manifestação individual, não é mais uma manifestação social, quase como foi, né? Porque, de uma certa forma, tudo já foi meio que experimentado e tudo é muito mais admissível hoje, né? Por exemplo, eu me lembro que eu estava em Londres quando apareceu aquela peça Hair, e que foi a primeira vez que as pessoas ficavam nuas no palco, né? Gente, hoje em dia ninguém aguenta ver tanto pelado no palco, né? Então, quer dizer, que contestação que tem hoje uma pessoa, é muito difícil até. Então, hoje eles fazem manifestações individuais de personalidade. E pela maneira com que as pessoas se vestem, você capta a mensagem. Você vê uma pessoa toda de piercings e não sei o que, você está entendendo o que ele está falando, se ela está de cabelo cor-de-rosa. Agora, dizer que hoje em dia isso é uma manifestação, um protesto, uma coisa social como já foi, não. É uma manifestação. Eu acho que o sentido da expressão individual de posicionamento diante das coisas, de opinião, você continua dando através da sua roupa e manifestando que você é mais rebelde, menos rebelde, ou que você acha isso, ou que você é de tal tribo, ou de tal grupo, ou se expressa dessa maneira. Isso continua tendo. A moda continua dando para as pessoas elementos para se expressarem dessa maneira. Agora, alguém para te surpreender hoje em dia? Só a Lady Gaga, eu acho. Oi? Já com vestido de carne. Tá. Há uma pergunta que acabou de chegar da Andréia, de São Paulo. Ela diz assim: se nós estamos vivendo uma cultura jovem, por que algumas empresas ainda exigem formalidades na vestimenta dos funcionários? Se você consegue ver um fim nessa exigência. Essa é boa. Bom, primeiro que o mundo não tem só jovem, né? Os jovens têm essa mania, estamos numa cultura jovem, então tudo tem que ser só para jovem. Não, senhor. Tem lugar para todo mundo nessa sociedade. Aliás, faz parte da etiqueta com sentido contemplar todas as pessoas democraticamente que moram numa sociedade. Então, a sociedade não é só jovem, ela é uma sociedade que tem pessoas altamente participantes e contribuintes em todas as idades. E o formalismo e o informalismo também, hoje em dia, não tem mais nada a ver com idade. Você tem empresas que permitem o informal, né, a maneira informal de se vestir para pessoas de todas as idades, e empresas que ainda mantêm uma certa formalidade. Aí depende muito da cultura da empresa, evidentemente. Eu também tenho participado de muitas reuniões, especialmente palestras sobre dress code nas empresas. Eles me chamam para dizer o que eles não querem que as pessoas usem. Eu falei, fala você. Porque a empresa não fala. Elas falam sem falar. Não, mas depende do bom senso. Eu falei, absolutamente, depende de código. Você tem que deixar os seus códigos conhecidos. Tudo depende, de novo, de você deixar claro o que você pretende ou não. Uma vez eu fui chamada por um banco e ele queria dizer assim, o pessoal aqui está querendo a sexta-feira informal, e então eu gostaria que você estabelecesse, então vamos estabelecer o que é isso. Eu percebi que tinha ali uma confusão, eu perguntei, tá bom, então vamos lá, vamos ver o que é. Pode jeans? Não. Pode tênis? Não. Pode calça caque para homem? Não. Pode camisa polo? Não. Pode blazer? Não. Pode blazer com gravata? Não. Eu falei, então você não quer? Então eu não quero. Mas precisei, porque ele não tinha coragem de assumir, então eu que tinha sido chamada lá para dizer como ia ser o dress code da sexta-feira, eu fui lá para dizer que não ia ter. E a explicação que ele me deu foi muito curiosa. Ele era um banco, e ele me disse assim, o nosso
produto é dinheiro. E eu não quero que o meu cliente ache que na sexta-feira eu vou tratar o dinheiro dele diferente do que eu trato nos outros dias. É perfeito. Eu falei, tudo bem, se é assim que você acha, se a cultura da sua empresa é essa, mantenha e vai trabalhar lá quem quer. Está cheio de banco que não exige mais o traje formal. Eu sempre digo isso, você sabe que eu acho curiosa essa pergunta, porque assim, normalmente, você vai trabalhar ou procura uma empresa que tem alguma identidade com você, né? A menos que você seja muito infeliz e que você tenha que pegar a primeira coisa que te aparecer, daí você vai ter que fazer, se você tem um mínimo de opção, né, você vai trabalhar em empresas que tenham algo a ver com a sua personalidade, senão você não ia, né? Então, se você quer ir trabalhar num banco, está cheio de banco que aceita pessoas que exigem o traje formal e bancos que não exigem. Você vai procurar um que não exija, se você não quer usar, não é? E se você é uma pessoa totalmente informal, você nunca vai trabalhar nem num banco, você vai trabalhar noutra coisa, você vai fazer uma coisa você vai trabalhar numa agência de publicidade. E se você quiser ir trabalhar de pijama, você vai trabalhar no meu site, por exemplo, que eles vão trabalhar quase que de pijama. De tão informal que é. Então, existem de tudo. Hoje em dia, as empresas de internet aceitam todo tipo de roupa. Eles vão de short, de bermuda, etc. Né? Existe todo tipo de empresa, da mais formal a da mais informal. Cabe à pessoa que vai trabalhar escolher uma com quem ela tenha mais identidade. Né? Agora, o traje formal ainda existe, o traje informal está cada vez tomando mais espaço no guarda-roupa das pessoas. Vamos ver até quando os homens resolvem e decidem. Porque quem que manda? Quem que manda usar gravata? De novo, é uma sociedade que aceita a gravata. Se eles não quiserem mais de fato usar, se as pessoas poderosas, se todo mundo começar a querer, eles vão parar de pôr e ninguém vai obrigar. Né? Eu fiquei não esperançosa, mas eu estava de olho ali, porque teve um momento muito recentemente que eu achei que a gravata ia ser abolida. Quando? Sabe quando? Quando o Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, um do grande poder econômico, ele começou a ser recebido por presidentes da República e tudo, e ele ia sem gravata. Eu falei, é a virada, é sempre o poder econômico, é sempre uma coisa poderosa como essa que vai dar o tom. Imediatamente depois, ele começou a usar gravata. Quer dizer, culpa dele, porque se ele, Bill Gates, tivesse brigado por isso e começado os outros a verem que se o Bill Gates pode, eu também posso, porque é uma questão para todo mundo, mas vocês não aproveitaram a chance, agora tem que esperar a outra aparecer. Diga. Glória. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu quero te perguntar o seguinte. Aliás, eu vou fazer duas perguntas para você. Uma relacionada à moda e outra à etiqueta. Tá. Pensando nas crises ambientais que a gente tem vivido nos últimos anos, como que essas crises têm influenciado o mercado da moda? Nós conversamos há pouco sobre isso, eu gostaria que você falasse sobre isso também. Sobre etiqueta, também com referencial das crises contemporâneas, alguns hábitos têm mudado. A etiqueta tem dado conta desses novos hábitos, digamos de hábitos sustentáveis, que é um termo bastante utilizado, ou a ética tem pensado mais nisso? Eu chego até a exagerar, estou pensando numa espécie de etiqueta sustentável. É possível isso ou isso ainda é do campo da ética? Você está fazendo uma distinção entre ética e etiqueta que não deveria ter nessa nova maneira que a gente olha a etiqueta como uma ética do cotidiano. Né? Eu acho que as coisas têm que andar juntas. Essa é a contemporaneidade que a gente quer. É que a etiqueta e a ética sejam praticamente a mesma coisa. Eu acho que está tendo, da parte da moda e da parte do comportamento, uma conscientização, sim,
desse tipo de preocupação que existe. E muitas vezes as pessoas falam assim, você acha que a moda está acompanhando? Eu acho que alguns setores da moda está acompanhando, outros ainda não. Os consumidores terão um papel nisso também, de fazer exigências nesse sentido. Se o consumidor quiser começar só a comprar coisas que tenham um selo como é que chama? Ecológico, você pode ter certeza que a indústria muda mais rapidamente. Mas é uma questão de tempo, né? Eu acho que está tendo, a preocupação já existe, já teve vários São Paulo Fashion Weeks que foram dedicados à história da sustentabilidade. Eu acho que as indústrias todas hoje têm uma preocupação ambiental enorme, não podem mais jogar corantes e químicos na água, como se fazia antigamente, inclusive até pouco tempo. Então, está havendo sim uma preocupação. E a lei, a conscientização e a educação que vai levar com que isso se estabeleça definitivamente. Eu acho que nós, como consumidores, temos um papel nisso, né? Você sabe perfeitamente que o que cria, o que faz as regras comerciais é a demanda, né? Da mesma maneira que hoje em dia está se fazendo muito mais roupa tamanho maior. Por quê? Porque existe uma demanda do tamanho maior que não existia antigamente, né? Então, é a demanda do mercado que leva as indústrias a mudarem mais rapidamente. E as leis, e a conscientização, e o nosso papel de consumidor. Cabe muito a nós também. Cabe muito a nós, sabe? Como pai, como consumidor. É com a gente, não é com os outros o tempo todo. Isso é uma das coisas que eu sempre falo também. Quer dizer, a nossa relação é conosco e com o outro e com o meio ambiente, mas é muito conosco também. Sempre as pessoas falam assim, por que não faz? Faz você. Peça, exija, demande, se conscientize. É isso que faz com que as coisas mudem. Vamos para a última pergunta da noite. Oi, boa noite. Eu queria aproveitar que você está aqui, dizer que eu te acompanho no Twitter, e eu adoro. E eu queria perguntar uma coisa também sobre moda e outra sobre etiqueta. Tá. Você colocou que hoje em dia o mais importante na moda assim, é você se expressar a partir do jeito que você se veste. Eu, como jovem, como que gosto de moda, eu sinto um pouco... Sou contrária um pouco ao que você está falando, porque eu ainda vejo que nós somos avaliados pelo que a gente tem, por como a gente se veste. Então, eu sinto um pouco essa dificuldade. Eu vejo muito, eu e minhas amigas, tudo parecidas, assim, na verdade. E a outra sobre etiqueta, como é que eu faço para pedir, quando eu estou num lugar público, uma palestra, um cinema, um teatro, e tem gente falando... E eu pedi para a pessoa ficar quieta de uma maneira educada, porque quando eu peço, e eu me considero educada, a pessoa fica brava, ou depois ela me responde de uma maneira super grossa, como se eu estivesse atrapalhando, sendo que é ela que está, né, na verdade. Olha, a primeira pergunta, você diz assim, você disse que a importância da moda hoje é que... Não. A moda expressa a maneira como a pessoa é. Eu não quero assustar ninguém, mas eu tenho essa deformação profissional. Eu bato o olho em qualquer pessoa, eu sei o que ela quis dizer com aquela roupa. Eu não estou preocupada com como é que é a roupa, não. Eu sei o que ela quer dizer, mas não é porque eu sou uma bruxa. É porque você que quis dizer isso. Então, quando você escolhe uma roupa de manhã, como é que é? Você vai no guarda-roupa e pega a primeira roupa que pegou? Não. O que você faz? Você faz um cálculo inconsciente, né? Inconsciente.
Mas a maior parte das vezes inconsciente, assim, bom, eu vou não sei aonde, não sei o quê, vou de manhã não sei aonde, vou almoçar com não sei o quê, de tarde eu vou na palestra da Glória Calil. Aí pega uma roupa preta. E aí pega a roupa como quer ser vista naquele dia. Quem escolhe este recado é quem está colocando, com todos os problemas emocionais que envolvem a escolha. Se uma pessoa precisa de roupas de grife, roupas de etiqueta, é porque para ela aquilo tem um valor. Ela não iria, se ela acha que ela vai ser julgada por aquilo e aquilo é importante para ela que vai escolher. Ninguém botou aquela roupa nela, foi ela que escolheu, foi ela que comprou, é ela que está dando valor para aquilo. Aquilo ainda tem algum tipo de valor para ela, né? E ela vai ser julgada sim. E ela vai ser julgada, mas ela vai ser vista dessa maneira, porque é isso que ela está mostrando. Então, é uma escolha, né? Eu acho que a moda está favorecendo até essa expressão individual muito mais livre até do que foi há pouco tempo. A coisa da customização, por exemplo, que é uma interferência que você faz na roupa, ou a roupa de brechó, que é uma escolha de uma roupa exclusiva, completamente independente de grife e de preço que seja, mas que dá muita personalidade. Essa mistura da moda hoje, com essa história do high-low, vocês sabem, high-low é essa mistura de coisa cara com coisa barata, que dá uma personalidade. Eu acho que a moda está abrindo muitas brechas para a pessoa não se sentir tão prisioneira. Então, agora, se você pega uma turma de patricinha que todo mundo se veste igual, é porque ela quer. Ela quer fazer parte daquela turma, ela quer ficar evidente que ela faz parte daquela turma. Ela gosta de fazer parte daquela turma. É assim que ela quer ser vista. Então, do ponto de vista da moda, é uma escolha. Ela que escolheu, né? E quanto a essa outra coisa que você falou de você, como é que você se relaciona com uma pessoa que está te incomodando de barulho no cinema, ou num apartamento, ou alguma coisa. Bom, aí a gente precisa ir com muita calma. Por quê? Porque envolve duas emoções, uma emoção de um lado e a emoção do outro. Nós não estamos num tempo de grande temperança. Hoje, para você tomar uma atitude violenta ou exigente num trânsito, eu penso duas vezes. Eu prefiro ficar quieta do que me arriscar a levar um soco ou um tiro, né? Então, é uma coisa que envolve uma sociedade que tem valores, que está exacerbada, é uma sociedade de muito atrito, muito misturada. Você convive hoje em dia com qualquer lugar que você vai, felizmente hoje são lugares todos muito democráticos, você encontra gente de todo tipo. Você não sabe que tipo de educação, que tipo de contenção, que tipo de esse senhor feudal vai ter. Será que ele vai tacar fogo na minha roupa ou será que ele sabe que não deve? Então eu acho que essas coisas a gente tem que sempre usar a mediação de alguém. Chama o lanterninha, chama não existe, né? Mas como chama isso? Alguém, chama o gerente, né? Chama mediação, por exemplo, no trabalho, chama a pessoa do RP, ponha a mediação que é uma pessoa neutra, uma pessoa que está lá para isso, uma pessoa, em vez de se arriscar. Eu acho meio perigoso, hoje em dia, você ir no confronto com pessoas que você nem sabe quem são, entendeu? Agora, reclame sim. Não deixe barato, vai atrás dos seus direitos, mas faça de uma maneira que tenha uma mediação para não se expor a alguma coisa que você não sabe nem o que é, né? Acho que é isso. Bom, acho que foi a última. Muito obrigado. Obrigada. Essa sua última colocação em relação à moda fez pensar numa frase do Oscar Wilde que diz que não tem nada de mais superficial daquele que não julga pelas aparências, né? Então, mas eu acho que nós temos que agradecer a Glória Calil porque nos trouxe esse sopro de civilidade,
não é? O que ela chama de ética do cotidiano, uma coisa assim tão importante e tão fundamental, inclusive para fechar esse nosso módulo, foi assim muito ad hoc, muito bem escolhida. Muito obrigado pela sua presença. Gostaríamos de um aplauso de agradecimento à nossa participação. Obrigada a você.